Imagina a seguinte cena: o atual Dalai Lama, uma figura que, é praticamente o símbolo global da paz, da não violência, da compaixão, conduzindo um evento enorme. Sim, para milhares de pessoas ao redor do mundo todo, né? Exato. E o núcleo absoluto desse evento, o texto que serve de base para o ritual, é um manual do século X. E não é um manual qualquer. Ele detalha uma guerra cósmica apocalíptica. Nossa, com convocações para alianças militares e previsões de aniquilação sangrenta de exércitos estrangeiros e tudo mais? Pois é, aí fica a pergunta para quem nos escuta. Como uma religião que o senso comum associa quase que exclusivamente à meditação silenciosa, aquela iluminação pacífica? Aquela coisa bem zen, né? Isso. Como ela acaba utilizando um texto bélico para promover, ironicamente, a paz mundial? Essa contradição aparente toca bem no cerne de como as ideias sobrevivem. Porque assim, a gente tem uma tendência forte de romantizar essas tradições religiosas e filosóficas, sabe? A gente trata como se fossem doutrinas puras que desceram de uma montanha. Exatamente, perfeitamente embaladas que ficaram imutáveis numa bolha de serenidade. Mas a realidade do desenvolvimento dessas tradições é, maravilhosamente confusa. Muito mais bagunçada do que a gente pensa. Com certeza. Quando uma filosofia começa a se expandir por novas regiões, novos séculos, ela não encontra um quadro em branco esperando por ela. Ela colide com pessoas reais. Com crenças que já estão super enraizadas ali. Sim, e muitas vezes com forças geopolíticas esmagadoras também. E é com essa provocação inicial que damos as boas-vindas a quem nos acompanha hoje a mais um mergulho profundo nas fontes. Um mergulho bem intenso hoje, diga-se de passagem. Muito. A missão dessa nossa análise é destrinchar justamente o que acontece quando a borracha encontra o asfalto. Como uma das maiores tradições do mundo, o budismo lidou com essas superstições locais, divindades estrangeiras e impérios enormes ao longo da história. E as nossas fontes nos oferecem uma jornada em 3 atos que são bem surpreendentes. A gente começa com um conto sarcástico da Índia Antiga. Que é muito bom, por sinal. Muito. Depois a gente passa pela diplomacia teológica lá com o shintoísmo no Japão. E aí culmina numa tensão geopolítica bizarra do século X, envolvendo o Islã, o hinduísmo e o Tibete. E o fio condutor que interliga esses 3 momentos é basicamente a adaptabilidade. A maneira como uma tradição reage a um espírito local num bosque é, muito diferente de como ela lida com um sistema religioso gigante já consolidado. E totalmente diferente de como responde a exércitos invasores, né? Exatamente. O que as fontes mostram é um espectro de estratégias de sobrevivência. Vai desde o deboche explícito até uma integração teológica sofisticada, chegando num desespero apocalíptico mesmo. Bom, vamos começar entendendo isso por partes, então. Partindo lá do microcosmo. Para ilustrar esse primeiro contato do budismo com crenças alheias, as fontes trazem um conto indiano que é muito, muito astuto. O famoso conto Jataka. Os contos Jataka são fantásticos. Só para dar um contexto rápido para quem está acompanhando a gente, essas são narrativas clássicas sobre as vidas passadas do Buda. Que eles usam muito para transmitir lições morais e tudo mais, certo? Isso, e esse texto específico que a gente analisou hoje, o Kutavanija Jataka, ele usa uma estrutura de história dentro de uma história, sabe? Começa no presente da narrativa, com um mercador trapaceiro na cidade de Savatthi, que elabora um plano absurdamente cruel para roubar o próprio sócio. E o nível de mesquinhez desse cara é um negócio de outro mundo. Total. Ele e o parceiro fazem essa longa viagem de negócios, né? E durante o trajeto, o trapaceiro garante de propósito que o parceiro passe fome e durma mal. Ele vai minando a saúde do cara aos poucos. Sim. E aí, quando eles voltam com os lucros, ele começa a enrolar. Fica adiando a divisão do dinheiro dia após dia, com uma lógica muito fria e macabra. Essa parte me deixou chocado.
Ele espera que o parceiro fique em casa. Como? Feito um louco, né? Porque agora ele tá diante de comida farta, depois de passar fome. Exatamente. Ele espera que o cara coma compulsivamente até morrer de indigestão. Pra quê? Pro trapaceiro ficar com 2 partes do lucro e deixar só uma migalha pros filhos órfãos do sócio. É um plano digno de um vilão de desenho animado, juro. É muito vilão de quadrinhos, né? Mas aí o sócio, que era honesto, percebe a enrolação e vai pedir conselhos no mosteiro. E o Buda, quando entende a situação, avisa que aquele trapaceiro tem um longo histórico de golpes. O que serve de gatilho perfeito para a história do passado, né? Exato. Essa história é ambientada em Benares e é nela que o choque com as crenças locais acontece de fato. A gente tem de novo 2 mercadores, só que agora com 500 carroças de mercadorias. Um negócio bem maior. E um deles, que é o Buda numa vida passada, se chama Sábio ou Pandita, e o outro, o golpista da vez, se autodenomina mais sábio, o Atipannita. Olha a arrogância do nome. E o conflito surge justamente na hora de dividir o dinheiro da viagem. O mais sábio exige receber o dobro dos lucros. Do nada. E quando o sábio questiona isso, tipo, ei, a gente investiu a mesma quantidade de trabalho e capital, a justificativa do trapaceiro é ridícula. É bizarra. Ele diz que, como o nome dele é mais sábio, ele é inerentemente superior. Então, ele merece mais dinheiro. Só por causa do nome. Mas aí que entra o sobrenatural na história, porque o golpista precisa validar essa exigência absurda de alguma forma. E o que ele faz? Ele pega o próprio pai, um senhor idoso, e esconde o coitado dentro do tronco de uma árvore oca. Isso é muito bom. Sim, e ele instrui o pai a atuar como se fosse um antigo espírito da árvore, sabe? Aquelas entidades locais. O plano era levar o sábio até lá, pedir o veredito da árvore, e o pai disfarçaria a voz. Faria aquela voz fantasmagórica dizendo que o mais sábio tem que ficar com a grana toda. Só que o sábio não tem nada de bobo. Ele desconfia dessa intervenção divina super conveniente e decide fazer um teste empírico, digamos assim. Um teste um tanto quanto drástico, né? Ele enche a árvore oca de palha e taca fogo. Simplesmente isso. E o resultado, claro, é o pai do trapaceiro despencando da árvore, todo chamuscado, tossindo e ainda recitando um poema cômico sobre como o nome mais sábio quase fez ele virar churrasco. Cara, quer dizer, nossa, isso parece muito um episódio de Scooby-Doo. Sim, totalmente Scooby-Doo. Aquele esquema onde o vilão usa fumaça e espelhos, veste uma fantasia de monstro para espantar a galera da cidade e roubar o tesouro, aproveitando que o povo acredita em fantasma. É exatamente a mesma premissa, só que em vez do herói tirar a máscara do monstro no final e dar um sermão, ele bota fogo no esconderijo. Pois é, e o que é fascinante olhar nessa fonte é a ironia, né? A abordagem não é furiosa. Não mesmo. O texto budista não faz um ataque teológico pesadíssimo, condenando a adoração de árvores como uma heresia imperdoável. A abordagem é o deboche. É rir da cara do golpista. Exato. A crítica central é que a credulidade humana, essa vontade de buscar respostas mágicas num tronco de árvore, é o terreno perfeito para o oportunismo. O texto deixa muito claro que grande parte do que se aceitava como realidade religiosa ou mágica naquelas vilas indianas não passava de malandragem. Uma malandragem urbana, super mundana, vestida de misticismo. E, além dessa crítica à superstição toda, tem um debate mais profundo sobre linguagem aí também, não tem? A questão dos nomes dos 2 mercadores. Ah, sem dúvida, tem uma camada epistemológica super importante para o budismo aí. Essa obsessão do vilão em ser chamado de mais sábio mostra que as palavras, os rótulos ou até mesmo os nomes nas escrituras, eles não têm poder intrínseco. Um rótulo não muda quem você é. De jeito nenhum. O nome mais sábio não altera o fato de que as ações dele são de um trapaceiro mesquinho. Da mesma forma que uma voz ecoando de um tronco não transforma uma árvore numa entidade divina. A tradição está basicamente alertando contra esse apego cego às palavras. Sim, insistindo que o que realmente importa é a observação da realidade, as ações práticas, a vida vivida. Palavras vazias não sobrevivem ao teste do fogo. Literalmente, nesse caso. Literalmente. Mas assim, acender uma fogueira embaixo de um falso espírito é uma tática que funciona super bem para desmascarar o vigarista da vila.
Com certeza. Só que isso falha miseravelmente quando a gente muda a escala do problema. Ah, e a história é outra. E é aí que as nossas fontes nos levam do microcosmo da Índia antiga para o arquipélago do Japão. Porque quando o budismo chegou lá, ele não deu de cara com pequenos charlatões escondidos em árvores. Não, ele colidiu com o shintoísmo. E o shintoísmo é uma tradição monumental, totalmente enraizada na identidade cultural japonesa. Milhares de deuses e espíritos da natureza, os famosos kamin, né? Exato, os kami. E você não pode simplesmente chegar e zombar de um sistema de crenças que sustenta todo um império e a vida daquelas pessoas há séculos. Não tem árvore suficiente para botar fogo, você precisa se adaptar a ele. E é aí que o texto apresenta um conceito teológico brilhante chamado Onji Suijaku. Onji Suijaku. Essa é possivelmente uma das ferramentas de assimilação religiosa mais sofisticadas que a gente tem registro. Como é que as fontes traduzem isso mesmo? Elas traduzem de uma forma um pouco densa, tipo, a substância original manifesta traços. Tá, isso é bem abstrato. Como é que funcionava na prática? Para entender como isso operava na mente das pessoas da época, a gente tem que sair da abstração. Pensa no conceito do Buda não como um homem histórico, mas como um feixe de luz branca. Ok, pura e eterna. Isso. E o Japão, com toda a sua cultura, geografia, necessidades locais, ele funcionava como um prisma. Então, quando essa luz branca cósmica do Buda passa por esse prisma japonês, ela se refrata em várias cores diferentes. E cada cor seria um deus local. Exatamente. Essas cores específicas, que já estavam moldadas para o ambiente local, eram os kami, os deuses shintoístas. Essa analogia do prisma ajuda muito a clarear o processo. Mas, vou ser sincero, eu me coloco no lugar de um observador da época e não consigo evitar uma certa desconfiança. Por quê? Porque isso soa um pouco conveniente demais, não acha? Tipo uma aquisição corporativa hostil no mundo espiritual. Interessante. Como assim? O budismo chega no Japão, avalia a concorrência que já tem o monopólio da devoção popular e decreta: olha, a partir de hoje, a deusa do sol de vocês, o deus da montanha de vocês, na verdade, todos eles são os nossos deuses trabalhando disfarçados. Nós somos a matriz e eles são as filiais. Visto por esse ângulo, soa bem marqueteiro mesmo. Mas isso não esvazia completamente a identidade do budismo, transformando a religião num mero reflexo das crenças locais? Olha, o risco de diluição é real e os acadêmicos debatem muito isso até hoje. Mas do ponto de vista da teologia budista, principalmente baseado no Sutra de Lótus, isso não era visto como uma trapaça corporativa. E qual é a base do Sutra de Lótus para justificar isso? O Sutra de Lótus estabelece a ideia da eternidade do Buda, ou seja, a iluminação não foi um evento isolado que aconteceu lá no norte da Índia no século V a.C. Ela é algo cósmico. Isso, uma força cósmica que usa o que eles chamam de meios hábeis para salvar os seres onde quer que eles estejam e da forma que for necessária. Entendi. Então, se a população lá do Japão antigo precisava reverenciar os kamis das montanhas para encontrar alguma ordem e compaixão no mundo, o Buda simplesmente se manifestaria como esses kamis. Então, em vez de chegar derrubando e destruindo os altares antigos, eles explicam que aqueles altares sempre fizeram parte do sistema budista. Exatamente. E as implicações sociais disso são monumentais. Porque se a gente olhar para várias partes do mundo antigo, a expansão de uma religião nova geralmente significava erradicar os deuses antigos com muita violência. Sim, derramamento de sangue era a regra básica. Pois é. E o Honji Sujaku forneceu uma arquitetura pacífica para a coexistência. Ele permitiu que os kami shintoístas fossem, elevados ao status de protetores universais da verdade do Buda. O camponês não precisava escolher um lado. Nem um pouco. Ele não precisava abandonar os deuses da colheita dele para ser um bom budista. Ele podia venerar os dois ao mesmo tempo, no mesmo templo. Foi uma síntese que, no fim das contas, preservou a estabilidade de toda uma nação. É uma demonstração de plasticidade assim brilhante. Só que essa capacidade quase infinita de moldar deuses locais atinge um limite bem severo quando a situação histórica aperta. Ah, sim. Quando as coisas saem do controle. E isso nos leva à terceira fonte de hoje. Aqui o budismo não está lidando com espíritos da natureza em tempos de paz. Eles estão lidando com a expansão de exércitos estrangeiros e ameaças reais. O cenário muda drasticamente para a Índia e para o Tibete do século X.
E essa integração pacífica que a gente viu no Japão dá lugar a uma literatura de sobrevivência brutal. Antes de entrar nos detalhes disso, a gente precisa fazer um parênteses super importante para quem nos escuta. Muito importante. O texto que a gente vai discutir agora é o Kala-Chakra-Tantra, a partir da análise do estudioso Alexander Berzin. E nossa abordagem aqui é estritamente histórica. Nós estamos reportando os conteúdos das fontes e as crenças daquela época específica. Exato. Nós não estamos validando, julgando, nem tomando partido. Não endossamos as alegações doutrinárias ou políticas desse texto contra budistas, hindus ou muçulmanos. O nosso único objetivo é entender como a ansiedade e o desespero geopolítico daquele momento moldaram a resposta de uma tradição religiosa milenar. Perfeito! É olhar para isso como um artefato sociopolítico de uma época em que o tabuleiro estava literalmente pegando fogo. E que época, hein? De acordo com Berzin, o Kala-Chakra-Tantra surgiu no momento em que essas terras, com populações bem misturadas de budistas e hindus, estavam apavoradas com a perspectiva de invasões. E o diferencial dessa escritura é que ela meio que abandona aquelas metáforas poéticas tradicionais, sabe? Aquela coisa de lutar contra os demônios internos da sua própria mente. Ela soa um alarme sobre uma ameaça terrena muito real. O texto prevê uma invasão de forças cujas lealdades, segundo o documento, estariam voltadas a Meca e a Bagdá. E a narrativa que eles constroem no texto é apocalíptica ao extremo. O Kala-Chakra-Tantra descreve uma guerra final, um cataclismo cósmico. Onde um rei budista, chamado Rudra Chakren, lideraria as forças da luz da espiritualidade num combate definitivo, certo? Isso. E do outro lado do campo de batalha, como arqui-inimigo, o texto coloca a figura do profeta final islâmico, o Mahdi. Que nas traduções do documento aparece descrito como o líder de forças, entre aspas, bárbaras. Forças não índicas empenhadas em conquistar o universo e destruir as religiões da região. O nível de pânico é muito palpável. E esse desespero força o budismo a tomar uma atitude tática que não tem precedentes. É algo que chama muito atenção na leitura dessas fontes. Para conseguir arregimentar um exército grande o bastante para enfrentar essa ameaça colossal, o texto faz uma jogada genial. Eles não chamam o rei budista só de Rudra Chakrin. Eles o intitulam deliberadamente como um governante Kalki. E a grande sacada para quem está acompanhando a gente é que Kalki não é um herói do budismo. De jeito nenhum. Kalki é o lendário 10º e último avatar do deus hindu Vishnu. A divindade suprema hindu. Isso. A entidade profetizada lá na tradição hindu para descer à terra montada num cavalo branco com uma espada flamejante para destruir a escuridão no fim dos tempos. O brilhantismo político por trás disso não dá para ser subestimado. Os autores budistas basicamente pegaram a figura salvadora máxima da religião vizinha e fundiram com a deles. Foi um recado inconfundível para a população hindu local. Tipo assim, olha, a ameaça que está vindo aí quer destruir todos nós. Vamos esquecer nossos debates teológicos de séculos. O nosso rei salvador é o Deus de vocês também. Exatamente. É uma coalizão militar e teológica construída puramente pela necessidade de sobreviver ao medo da aniquilação cultural. Tentar traçar um paralelo moderno para isso é até difícil. Seria tipo montar uma equipe dos Vingadores das religiões, sabe? Nossa, ótima analogia! Você pega o super-herói máximo da franquia A, junta com o herói máximo da franquia B, ignora as incoerências de roteiro e joga os dois contra os alienígenas. É exatamente isso. Mas aí a gente chega no enigma central que a gente prometeu lá no começo do episódio. Aquela provocação inicial do Dalai Lama. O Kala-Chakra-Tantra é esse manual de alianças militares e guerras apocalípticas sangrentas. Mas hoje ele é o foco central de rituais gigantescos promovidos pelo Dalai Lama para a paz mundial. Como que essa inversão acontece na prática? Como se transforma um texto de guerra em um manual para a paz? Então, a resposta está na forma como o Tantra funciona, o budismo esotérico. O Tantra não é só um texto que você lê e pronto. É uma tecnologia mental muito avançada. Baseada naquela correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo, né? Isso. O universo externo refletindo a mente humana.
Com o passar dos séculos, a interpretação desse Kalachakra Tantra passou por um processo extremo de internalização. Na guerra deixou de ser física. Totalmente. As tropas, as armas, o sangue, nada disso estava mais num campo de batalha real, na Ásia ou no Oriente Médio. O campo de batalha foi parar dentro do sistema nervoso do praticante. Espera, então quando o Dalai Lama conduz o ritual hoje e as milhares de pessoas lá visualizam o rei Kalki liderando os exércitos, elas não estão imaginando uma guerra política de verdade. De forma alguma. Os tais bárbaros invasores do texto são ressignificados alegoricamente. Eles passam a representar os verdadeiros inimigos da consciência. Que seriam o quê, na visão deles? A ignorância esmagadora, o ódio corrosivo, a ganância incessante. Aquelas emoções destrutivas que invadem e destroem a paz da nossa mente. E o Kalki com a espada flamejante? O rei heróico montado a cavalo passa a ser a representação da clareza inabalável. A mente iluminada, avançando sem piedade contra esses delírios destrutivos todos. Então é uma guerra puramente psicológica. Sim, o praticante invoca essa imagem de violência apocalíptica, de guerra, não para machucar outra pessoa de verdade, mas para usar essa ferocidade mental extrema para aniquilar o próprio ego. É fascinante. E a lógica por trás disso é que, se você vence a sua guerra cósmica interna, a sua mente atinge a paz absoluta. Certo? Exatamente. E se milhares de pessoas ou milhões atingem essa paz interna absoluta, a paz externa no mundo se torna uma consequência inevitável. Eles literalmente pegaram o maior pânico geopolítico da época deles e recodificaram isso numa ferramenta cirúrgica para a transformação da mente humana ao longo dos séculos. É genial. Olhando em retrospecto para essa jornada que a gente fez hoje, é espantoso ver o arsenal de adaptação que essas tradições possuem. Muito. A gente começou vendo o budismo usar sarcasmo e fogueira para expor golpistas escondidos numa árvore, na Índia. Aí a gente viu eles criarem aquele prisma conceitual super sofisticado do Onji Sujaku no Japão, absorvendo as divindades locais para evitar guerras. E culminamos na Índia e no Tibete, com o pânico de uma invasão impulsionando a adoção do avatar hindu para recrutar exércitos em um texto apocalíptico, que hoje é uma meditação pela paz mundial. Isso prova de forma definitiva que as grandes tradições da humanidade nunca foram blocos de mármore imóveis, né? O conhecimento não sobrevive apesar do atrito com o mundo. Ele sobrevive exatamente por causa desse atrito, seja no combate, na diplomacia ou internalizando tudo radicalmente. E para quem nos escuta, buscando tirar algo prático de narrativas milenares como essas, eu acho que funciona muito como uma vacina contra a rigidez. A gente vive numa época de muita sobrecarga de informações, onde as pessoas exigem coerência absoluta e pureza o tempo todo. Uma pureza ideológica e real, né? Sim, mas a história nos mostra que a adaptação não é uma fraqueza ou uma falha de caráter, é o motor da resiliência. As ideias que duram não ficam isoladas no topo da montanha. Elas descem para o vale e arrumam um jeito de dançar com o caos. Olha, é muito poético, mas isso nos deixa com um paradoxo final gigantesco, algo que eu queria deixar como reflexão para o pessoal acompanhando a gente. Qual seria? A gente viu o budismo flexionar sua essência para rir de golpes, para absorver deuses vizinhos e até ressignificar textos de guerra. Mas se a sobrevivência da sua crença exige que você incorpore a divindade máxima de outra religião ou mude o sentido de um texto fundamental, Onde a gente traça a linha, né? exatamente. Em que momento da trajetória o sistema original desaparece de vez e vira algo completamente novo? Onde é a fronteira entre a adaptação brilhante para sobreviver e a perda definitiva da identidade que você estava tentando salvar desde o início? Fica aí o questionamento para a gente pensar. Até o próximo mergulho.